Vibe Mundial FM. Querido ouvinte, ano novo, vida nova, não é assim que a gente fala, Aline? É isso mesmo. Ano novo, vida nova. Então, hoje a gente vai conversar sobre como realizar os seus desejos nesse ano novo que se inicia. E como é que faz isso, Eliane? Edgar, é isso mesmo. A gente tem a ideia que começo do ano é o início de um novo ciclo. E assim a gente tem um propósito também de começar coisas novas, né? Começar a transformar nossa vida para aquilo que realmente a gente deseja. Este é o nosso bate-papo de hoje. Como realizar nossos desejos. E como inspiração, nós vamos usar o Evangelho de Jesus. É isso mesmo. Vamos olhar para o Evangelho de Jesus com uma nova lente, um novo olhar, com uma nova percepção. Não como um livro sagrado, não com a visão religiosa com a qual nós fomos ensinados a olhar, mas sim, vamos olhar para ele como um livro de códigos. Gente, é isso mesmo. É um livro de códigos que apresenta várias informações sobre expansão de consciência e sobre física quântica. Que na verdade é isso. O Evangelho, ou mesmo, né, o Velho Testamento, é repleto de códigos dos segredos da vida, dos segredos do universo. E Jesus passou muito isso para a gente, né? E para começar, eu quero citar um trecho do Novo Testamento que foi registrado por Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Pedi e lhe será dado, buscai e encontrareis, batei e se abrirá, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Olha que lindo, né? Pois é. Peça e receberás. Esta é uma lei universal e também um ensinamento evangélico. A gente fala em quase todos os programas que o universo é aquele grande gênio da lâmpada mágica e está louco para te entregar os seus desejos. Basta pedir. Mas, gente, o problema é que a gente não pede. E quer que Deus, quer que o universo, Jesus, ou seja lá o que você acredita, nos conceda aquilo que desejamos, porque partimos do princípio de que, se Deus tudo sabe, então não é preciso pedir. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, não é, Edgar? É isso mesmo, Eliane. A gente está começando um ano novo, né? É um momento simbólico das nossas vidas, porque o ano novo, toda virada de ano marca um recomeço, né? E a proposta da gente refletir um pouquinho sobre o tema dessa noite é especialmente importante nesse momento porque diz respeito à nossa relação com Deus, que é, no final das contas, a mais fundamental de todas as relações quando a gente pensa no conjunto todo das relações que a gente precisa estabelecer ao longo das nossas várias encarnações, né? Vida após vida, as nossas relações se estabelecem basicamente em 3 aspectos: com a gente mesmo, com as outras pessoas e com Deus. E esse é o grande propósito de todos os indivíduos que estejam encarnados ou não, né? Estreitar a sua relação com Deus, aquilo que Jesus chamou de adentrar ao reino de Deus. E o propósito, portanto, é alcançar essa fonte de inteligência suprema e de amor incondicional e que, muito diferente do que a gente acredita, está muito mais perto, muito mais próximo de nós do que a gente imagina, mas muito mais perto de nós do que a gente imagina. E para a gente constatar isso, basta a gente examinar com um pouco mais de atenção o Evangelho mesmo, né? Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, está escrito o seguinte: Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está aí, né? Tá aí. Portanto, nós temos essa essência espiritual de Deus, né? O DNA divino está dentro da gente e a gente pode, por conta disso, criar qualquer coisa que nós desejarmos. Quando nós falamos que é necessário estreitar a nossa relação com Deus, uma vez que o DNA divino habita em cada um de nós, no fundo estamos dizendo que temos que estreitar a nossa relação com a gente mesmo.
A gente está falando aqui em Deus, mas, de novo, chame como quiser. Podemos substituir a palavra Deus por universo, por Criador. O que importa é que é algo que é a fonte de criação de tudo. E nós somos parte disso. Nós somos uma centelha, nós temos o DNA da fonte criadora. E, portanto, somos igualmente criadores. Nós estamos em Deus, estamos na fonte, assim como Deus, assim como a fonte também está em nós. Somos um no todo e todo em um. É legal porque nós temos a consciência disso, né, gente? E eu quero, né, deixar claro que quando eu falo aqui em consciência, eu estou me referindo a uma sabedoria inata, tá? É uma sabedoria que está dentro da gente e que nós não acessamos ela de uma maneira raciocinada. A gente não precisa pensar para chegar nela, né? Ela simplesmente existe na gente, né? Então, tanto a gente tem essa consciência que ela acaba se tornando parte do problema de a gente não conseguir alcançar os nossos objetivos. Porque lá no fundo, a gente pensa que a gente não precisa pedir. No fundo é isso. A gente não precisa pedir. Afinal de contas, Deus, como Ele é uno comigo, para que eu vou pedir? Tudo já é conhecido, Ele já sabe de tudo, e é aí que a gente se lasca, né? E o que é que está escrito exatamente no Evangelho, né? Pedi e lhe será dado. Buscai e encontrareis. Batei e se abrirá. Ou seja, nós não recebemos porque não pedimos. Nós paramos de pedir. E uma das coisas mais fundamentais para a concretização dos nossos desejos é o pedido. Portanto, peça, estreite a sua relação com Deus, com o universo, com esse Deus que habita dentro de você, com o universo que habita dentro de cada um de nós. Peça e será atendido. Quer ver mais uma passagem do Evangelho que reafirma isso? É no livro de Jó, no capítulo 22, versículo 28, que diz o seguinte: tudo que determinardes realizar, dará certo. Determinar, gente, é aquilo que você deseja. Logo, o pedido é fundamental. A gente está parecendo pastor hoje, Tá. né? Mas aí tem um segredinho, né? Bom, como é que a gente pede? Aí é que o bicho pega. Né? Tem algumas formas da gente acessar a Deus, né? Não existe uma só. A forma de acessar a Deus ou acessar o nosso eu interior não é única, não é exclusiva, mas a forma mais efetiva para a gente conseguir acessar a Deus, formular os nossos pedidos e alcançar os nossos desejos é através da oração. Mas a oração, ela é colocada de uma perspectiva um pouco diferente da que a gente aprendeu. Não é uma oração de súplica, é uma oração de gratidão, gente. Sim, gente. É a primeira coisa que nós devemos olhar para efetivar essa proposta de oração, é olhar para a ideia do desejo. Geralmente, a nossa ideia de desejo está baseado naquilo que falta, na necessidade. Eu só desejo aquilo que eu não tenho. Eu só desejo aquilo que eu acredito que não tenho. E mais, além da ideia de não ter, normalmente o desejo está relacionado com algo muito distante, com algo muito difícil de se conseguir. Então, a primeira coisa a fazer é ressignificar essa ideia. Essa ideia que aquilo que eu desejo está distante de mim, está distante de que eu possa conseguir, né? Porque na prática, quando você deseja alguma coisa, aquilo que você deseja já existe, só que em outra dimensão, numa dimensão não material. O desejo nada mais é do que uma comunicação de que aquilo que já existe, aquilo que deseja, já é seu. E o que você precisa fazer é manifestar aquilo nesta realidade, nesse mundo material. É ter uma ação para que aquilo se concretize nesse mundo material, nesta realidade. Gente, o Neville Goddard tem uma metáfora que eu acho muito interessante, né? Pensa no seu desejo como uma chamada no seu celular. Seu celular começa a tocar, tem uma chamada chegando, portanto, essa chamada já existe, né? Já é sua no sentido de que
Depende apenas de você decidir se você vai atender ou não vai atender o telefone. Essa chamada ela vai se concretizar se você decidir atender. Caso você não decida atender, ela se perde e aí ela não se materializa nesta realidade. O desejo é a mesmíssima coisa, gente. É uma notificação que nós recebemos de Deus ou do universo de que aquilo já é seu. E é aí que surge a dificuldade. Porque como nós acreditamos que nossos desejos estão longe de nós nunca atendemos o telefone. Estamos sempre ocupados e distraídos, dispersos, para atender o telefone. E não agimos. Nós não tomamos as atitudes necessárias para concretizar esses desejos. Ou às vezes até a gente toma alguma atitude, né? Mas a gente vai e coloca na frente de tudo o quê? A nossa ansiedade. A gente não dá o tempo necessário para as coisas acontecerem. A gente atropela, a gente queima as etapas e essa ansiedade acaba sendo uma barreira para a concretização dos nossos desejos. Então, quando você for fazer as suas orações, faça os seus pedidos. E ao invés de implorar por eles como se fosse algo impossível, aí começa também a grande mágica, agradeça. Agradeça por já ter recebido o que você deseja, mesmo que aquilo ainda não esteja com você de fato. Se você está buscando a cura de alguma doença, agradeça. Agradeça pela saúde que você tem. Se você está buscando sair de algum problema financeiro, agradeça. Agradeça por já ter quitado todas as suas dívidas. Essa é a melhor solução, é a melhor forma de fazer o seu pedido a Deus. Orando com gratidão e fé, por já ter realizado tudo aquilo que você deseja. Aí tem uma outra coisa importante, gente, ter fé, né? Fé é a certeza absoluta. É a certeza absoluta de que aquilo vai acontecer, independente do quanto esteja perto ou longe de fato acontecer. Ter fé, de certa forma, é você fazer um exercício de negar o que os seus sentidos objetivos estão te mostrando. O que os seus sentidos estão te mostrando hoje, se parar para pensar? Coronavírus, crise econômica, escassez, um cenário de dor, de sofrimento. E aí, se você for pensar nessa situação toda, fica muito difícil, né? Fica muito desafiante ter fé. Mas, se você tem fé de fato, você pode simplesmente pedir nas suas orações, agradecendo pelo desaparecimento desse vírus. Agradecendo pelas pessoas estarem cada vez mais fortalecidas e imunes a esse vírus. É realizar as suas orações sentindo todas as sensações de já ter conquistado aquilo que você deseja. Agradecer a Deus por já ter recebido aquilo que você deseja. Vibe